Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos da disciplina de Teoria de Galois. Na aula passada, no último vídeo, nós vimos o teorema fundamental da Teoria de Galois, né? Daqui a pouco eu vou apresentar ele de novo para vocês. É um teorema que fabuloso na minha concepção, na minha opinião, né? Ele, ele faz coisas assim que, para mim, elas são magníficas. É claro que a exigência é que as extensões que você considera sejam extensões normais, finitas e separáveis, mas mesmo para essas extensões, que há um vasto, vasto campo de exemplos ali de extensões que satisfaçam essas três propriedades, né? O teorema ele é genial. Ele talvez eu não tenha explorado muito bem todo todo o conteúdo que há nesse teorema. De repente eu posso fazer isso um pouco mais agora, nesse vídeo. Mas ele faz um mix, uma salada de frutas, de conceitos de três áreas distintas: grupos, extensões de corpos e álgebra linear. Ele relaciona, por exemplo, o grupo de Galois, a ordem do grupo de Galois, com o grau da extensão. Então ele está fazendo ali, o que esse teorema está dizendo é que a ordem de um grupo, ele está relacionando a ordem de um grupo com uma dimensão de um espaço vetorial. Como que você, quando que você pensaria numa coisa desse tipo, né? Então essa é a primeira genialidade do teorema. A segunda é que a correspondência entre subgrupos e corpos intermediários é uma correspondência bionívoca, nesse caso de extensões normais, finitas e separáveis, né? Então, quer dizer, se você sabe contar subgrupos, você sabe contar os subcorpos. Se você sabe contar subcorpos, você sabe contar subgrupos. Então, assim, é de uma genialidade fora do comum, né? Além disso, ele relaciona também subgrupos normais com subextensões que são normais e tudo mais, né? Dá isomorfismos de quociente do grupo de Galois por um outro subgrupo, né? Então ele é. Eu não tenho nem palavras para descrever esse teorema, de tanto que eu acho ele interessante. Bom, mas o grande problema dele é a aplicação dele, né? Em geral, para você determinar os elementos que aparecem lá no grupo de Galois, no teorema fundamental da teoria de Galois, como ele é 5 itens, né? Quando você vai aplicar ele num exemplo, é bom quebrar esse exemplo em vários pedaços, né? E o que nós queremos fazer agora é realmente um exemplo prático, né? Nós vamos dar um polinômio e vamos tentar construir todos os elementos que aparecem ali no teorema fundamental da teoria de Galois. Nós vamos tentar encontrar ali todos os elementos que aparecem lá. Tá? Eu vou parar de chamar esse teorema de teorema fundamental da teoria de Galois, vou chamar simplesmente de teorema de Galois, vai ficar mais simples, né? A nomenclatura. E agora, a partir de agora, então, nós vamos trabalhar com isso, né? Então, esse é o principal objetivo dessa aula, né? É aplicar o teorema de Galois num exemplo prático, né? Só recordando ele, o que fala, então, o teorema de Galois. Então, ele considera uma extensão normal, finita e separável. Isso ele chama de LK. Esses conjuntos aqui, o F e o G, eles são definidos conforme anteriormente, né? O G é o conjunto dos subgrupos do grupo de Galois e F aqui é o conjunto dos subcorpos, dos corpos intermediários, desculpa, dessa extensão aqui. E aí valem as seguintes afirmações, né? A ordem do teorema do grupo de Galois da extensão LK é exatamente igual ao índice da extensão LK. Aqui o L e o K do lado direito aqui, eu só esqueci de colocar uma barra lá no LaTeX, né? Aí por isso que ele não ficou caligráfico com duas perninhas aqui do jeito que está do lado esquerdo. Mas é a mesma extensão, tá?
Só esqueci de dar um comando lá no LaTeX. Tá? Então, esse é o primeiro resultado, né? Foi como eu falei para vocês, né? A gente está relacionando a ordem de um grupo com uma dimensão. Depois ele fala, então, que essas aplicações, a aplicação estrela e a aplicação cruz, elas são correspondências unívocas, né, entre o conjunto dos subgrupos do grupo de Galois e os corpos intermediários da extensão LK, né? Então ele faz essa passagem de subgrupo para corpo intermediário e depois fazer a volta, né? Você acaba caindo vira um ciclo, né? Você acaba caindo sempre no mesmo conjunto, né? Também se o M é um corpo intermediário, né? Então o índice, desculpa, o grau da extensão LM, ela é igual à ordem do subgrupo M estrela, né? E mais ainda, o grau dessa extensão MK, ou seja, o grau da extensão de baixo, né, da extensão menor, é igual à ordem do grupo de Galois dividido pela ordem desse subgrupo M estrela. Esse é o terceiro item, né? Um corpo intermediário é uma extensão normal de K, se e somente se o M estrela é um subgrupo normal do G, né? G aqui é o grupo de Galois da extensão. LK, é o gama de LK, esse G aqui, tá? Então, aqui que eu falei para você, né? Eu acho que eu chamei a atenção em relação a isso. O nome normal da extensão é justamente para dar sei lá, não sei se dá para chamar de dualidade, né? Mas chama de o nome que se dá lá originalmente para a extensão normal é por causa disso daqui, porque de vez em quando isso aqui dá normal, né? Dentre todos os nomes que você poderia chamar esse tipo de extensão, você decidiu chamar isso de extensão normal. Para casar com o subgrupo normal mesmo, é para haver um casamento das nomenclaturas. Essa é mais ou menos a ideia. E o último item, então, se essa extensão aqui, que o grande problema quando você tem uma extensão, né, e você tem um corpo intermediário, se a extensão grande ela é normal, e você tem um corpo intermediário, a subextensão de cima ela acaba sendo normal, mas a subextensão de baixo pode não ser normal. Então essa é uma grande questão, né? Descobrir ou determinar quando que essa extensão de baixo é normal. E aí aqui está dizendo o item 4, né? Quando que a extensão de baixo é normal. É quando o M estrela, o subgrupo correspondente lá, ele é normal no G. E aqui, então, se a extensão é normal, se a extensão menor, a de baixo, é normal, então o grupo de Galois da extensão de cima, né? Você tem aqui você tem a extensão grande, aqui você tem a subextensão de baixo, aqui você tem a subextensão de cima. O grupo de Galois da subextensão de cima, não, da subextensão de baixo, ela é igual, é isomorfa, né, ao grupo de Galois da extensão toda, quocientado pelo subgrupo M estrela. Tá? Então esse é o famoso teorema de Galois. E agora nós vamos então à aplicação, né? Antes de nós darmos uma aplicação, vamos ver uma coisa que para a gente vai ser bastante útil, porque nós, em geral, vamos considerar o K como sendo um subcorpo dos complexos. E, na maioria das vezes, nós vamos fazer isso. Tá? Então, se o K é um subcorpo dos complexos, ele tem característica zero, então, o que essa observação está dizendo é que no teorema de Galois, basta você considerar o L, ou seja, o corpo de cima, como sendo o corpo de decomposição de algum polinômio que tem coeficientes nesse corpo K. Então vamos demonstrar isso. Olha só. Se o L é o corpo de decomposição de algum polinômio da extensão do anel K de X, então essa extensão aqui, a extensão LK, ela é finita e ela é normal. Se você não lembra disso, dá uma olhada lá na parte 2 da aula 9. Lá nós mostramos que se L é o corpo de decomposição de algum polinômio, então essa extensão aqui ela é normal e finita. Tá? Se ela é finita, então ela é algébrica. Se ela é algébrica, todo elemento de L admite um polinômio minimal, que nós chamamos de M alfa de X. Esse polinômio ele é irredutível. Tá?
E aí, como o corpo K tem característica zero, esse polinômio aqui, eu não sei porque aqui está em colchetes, aqui na verdade é parênteses, né? Então esse polinômio, ele é separável. Se você não lembra disso, dá uma olhada lá na parte 3 da aula 9. Então, como esse polinômio é separável, então o elemento alfa é separável. Como isso vale para todo alfa de L, então a extensão LK ela também é separável. Moral da história, quando você está nessas condições aqui da observação, ou seja, quando o K é um subcorpo dos complexos, nem precisa ser um subcorpo dos complexos se não quiser, né? Basta que ele tenha característica zero. Aí você pode considerar, na aplicação do teorema de Galois, você pode pegar o L como sendo o corpo de decomposição de algum polinômio com coeficientes nesse corpo K. Tá? Então, isso é bastante útil e isso ajuda bastante a gente. Então, vamos lá. Vamos aplicar, então? Não, tem mais uma observação, né? Na verdade, essa observação aqui, ela diz aquilo que eu já falei lá atrás para vocês, né? Porque o teorema de Galois, como ele é muito longo, ele tem vários itens, ele tem 5 itens, então fica difícil você enxergar ele como um todo, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma análise e nós vamos fazer ela passo a passo. Então, agora, finalmente, né? Vamos considerar, então, esse polinômio aqui, ó. Olha que polinômio extremamente inocente. Ele é muito inocente. X à quarta menos 2 que pertence ao Q de x. Né? Então, olhando ele como um polinômio com coeficientes racionais. Ele é irredutível pelo critério de Eisenstein. Né? Então, ele é irredutível. E nós vamos aplicar, então, o teorema de Galois, onde o corpo base vai ser o Q e o corpo maior vai ser o corpo de decomposição desse polinômio. Então, lá no teorema de Galois, o K vai ser os racionais. E o L vai ser o corpo de decomposição desse polinômio aqui. Tá certo? Extremamente inocente o polinômio. Mas vocês vão ver como que ele é rico. Como que esse polinômio nos traz coisas bastante ricas e bastante interessantes. Então vamos lá. O que nós vamos fazer com esse polinômio? Nós vamos determinar primeiro o corpo de decomposição dele. Tá? Nós vamos calcular o grau da extensão, LK. Essa extensão LK ela vai ser finita, normal e separável, né? Porque o L é o corpo de decomposição de algum polinômio, né? Desse polinômio, x à quarta menos 2. Nós vamos determinar o grupo de Galois desse polinômio. Nós vamos exibir os elementos do grupo de Galois. Tá? Então, nós vamos ver como é que você consegue exibir os elementos. Nós vamos encontrar os subgrupos do grupo de Galois. Isso é possível porque o grupo de Galois vai ser relativamente bem comportado. Nós vamos encontrar os corpos intermediários. Nós vamos encontrar os subgrupos normais dessa extensão. E depois chega. Tá? Depois chega. Provavelmente vocês, como uma geração mais nova que a minha, vocês não fazem nem ideia, né, de por que eu coloquei aqui o That's All Folks, né? E se vocês não sabem, depois vocês me perguntem o porquê. Mas vamos lá. Então vamos ao primeiro passo, né? Vamos determinar o corpo de decomposição desse polinômio, né? Esse corpo de decomposição, daqui em diante, nós vamos chamar ele sempre de L, tá? A primeira coisa que você pode observar é que esse polinômio ele se quebra em dois polinômios dessa forma. Tá? X ao quadrado menos raiz de 2 e x ao quadrado mais a raiz de 2. E mais ainda, esse corpo, esse polinômio, você quebra ele, esse primeiro polinômio aqui, você quebra ele dessa forma, né? Você quebra ele dessa forma, e esse segundo polinômio você quebra ele dessa forma aqui. Né? Aqui vai aparecer o i, que é a unidade imaginária, tá? Nesse primeiro polinômio aqui não aparece a unidade imaginária. Nesse segundo aparece. E quando você vai calcular, determinar as raízes dele, as raízes dele vão ser raízes de um número negativo. E é por isso que vai aparecer aqui o i. Tá? Então você vai procurar as raízes quadradas do menos a raiz de 2. E as raízes quadradas do menos raiz de 2, como são complexas, são duas, né? São essa aqui e essa aqui.
Desse polinômio aqui, as duas raízes vão ser reais, né? Vai dar raiz quarta de 2 e o menos raiz quarta de 2. Então, isso daqui, quando o polinômio ele é mais inocente, isso é bastante importante porque você consegue determinar quem são as raízes desse polinômio. Então, ter um polinômio bem comportado, ou ter um polinômio que você conheça as raízes, é uma coisa interessante, é uma coisa importante. Porque a partir do momento que você conhece as raízes, você conhece o corpo de decomposição desse polinômio, né? Esse raiz quarta de 2, para não ficar carregando esse raiz quarta de 2 e daqui a pouco vão começar a aparecer as potências. Então, esse raiz quarta de 2, eu chamei ele de I. Tá? Ou xi, né? Acho que é xi. Xi. Então, o xi vai ser o raiz quarta de 2. E esse cara é um número real, tá? Então, esse polinômio, ele se decompõe dessa forma aqui, né? X mais xi, x menos xi, x menos i xi e x mais i xi. Tá? Então, temos aqui a decomposição dele em fatores lineares. Então, quem vai ser o corpo de decomposição desse polinômio? Você pega as raízes do polinômio e agrega, né? Você adjunta, né, ao corpo base, que nesse caso aqui são os racionais. Esse corpo, quando você adiciona essas 4 raízes, olha, observe que uma vez adicionado o xi e o i, todas as raízes estão adicionadas, né? Porque como ele vai ser fechado para o produto, o xi vezes i e o menos xi vezes i, eles estão aqui dentro, né? Então essas 4 raízes aqui, elas estão aqui. Se você adjuntar essas 4, você vai obter exatamente esse corpo aqui. Tá? Esse L, ele é um subcorpo dos complexos, né? É um subcorpo dos complexos. L é o corpo de decomposição desse polinômio, e, portanto, essa extensão ela é finita, normal e separável. Ele é o corpo de decomposição, então ela é finita normal. Como nós estamos trabalhando com corpos em C, então ela também acaba sendo separável, né? Que é o que nós já tínhamos visto antes, naquela observação que nós acabamos de ver. Tá? E, portanto, nós estamos nas condições, então, do teorema de Galois. Então, vamos lá. Agora nós vamos determinar o grau da extensão. Para determinar o grau da extensão, nós vamos usar a lei da torre. Né? Como você adjuntou 2 elementos, o teorema da torre vai ser... ele é bastante útil. Olha, 110% dos casos você usa a lei da torre para determinar o grau de uma extensão, quando você adiciona 2, 3 ou mais elementos. Né? E aí o teorema da torre fala o seguinte, que o grau dessa extensão aqui, ela se quebra como o produto dos graus dessas duas extensões. Né? Então essa primeira extensão, que é a extensão de baixo, eu tenho aqui o LK, né? Aqui está a extensão LK. Eu tenho um corpo intermediário aqui no meio. Esse corpo intermediário eu chamei de Q adjuntado com Xi. Tá? Então ele está aqui no meio. Então você quebra ele em duas. A extensão grande você quebra em 2 subextensões. A extensão de baixo é essa, não precisaria ser essa, aqui no lugar do que se podia ser I, aqui apareceria I, né? Mas eu optei por fazer assim. E agora nós vamos então determinar quem é o grau dessas duas extensões aqui. Para isso a gente determina o polinômio minimal, né? O x a quarta menos 2, ele é o polinômio minimal desse elemento sobre os racionais. Esse é o polinômio de menor grau, irredutível, né? Ele é irredutível, quer dizer, ele é irredutível sobre os racionais, ele é mônico e ele anula o raiz quarta de 2, né? Então esse cara é o polinômio minimal do raiz quarta de 2. Então, como essa daqui é uma extensão simples, nós temos que o grau dessa extensão é exatamente o grau do polinômio minimal do elemento que você adjuntou, que no caso é o raiz quarta de 2. Então essa extensão tem grau 4. Então essa daqui, ela tem grau 4. Tá? Além disso, esse polinômio aqui, ele é o polinômio minimal da unidade imaginária I sobre os racionais. Também vai ser o polinômio minimal da unidade imaginária aqui no Q adjuntado com a raiz de 2. Né? O I não está aqui dentro, o I não está lá. Então esse polinômio aqui também vai ser o polinômio minimal da unidade complexa aqui. Tá? E portanto essa extensão aqui, como ela também... Opa, aqui está errado, né?
Aqui é a raiz quarta de 2. Aqui é o psi, desculpa, tá? Então, essa extensão aqui, ela tem grau 2, que é o grau desse polinômio minimal aqui. E, portanto, o grau da extensão grande é 2 vezes 4, que é 8. Então, temos resolvido o item 2, né? Determinamos quem é o grau dessa extensão LQ, né? Ela tem grau 8. Se ela tem grau 8, então o que nós temos do teorema de Galois? Que o grupo de Galois dessa extensão tem ordem 8, ou seja, tem 8 elementos. E qual é o desafio agora? Encontrar quem são esses 8 elementos, né? Porque é o seguinte, esses 8 elementos, eles são automorfismos, que fixam os elementos fracionais, né? Então é isso que nós vamos procurar agora. Então vamos lá. Primeiro, lá no final da aula 6, nós exibimos, uma vez conhecido quem é o polinômio minimal de um elemento, o corpo obtido pelo corpo base com a raiz de um polinômio, os elementos de um corpo obtido pelo corpo base e um elemento, adjuntado um elemento, ele é igual a uma combinação linear das potências desse elemento, e até qual grau que vai essa potência desse elemento que você adjuntou. Até uma potência a menos que o grau do polinômio minimal. Tá? É mais ou menos isso que está dizendo lá aquele resultado, né? Então, se você faz essa adjunção aqui, esse sujeito é isso daqui. Porque a extensão é finita. Né? Quando a extensão é finita, você tem isso. Isso está lá na aula 6. Eu acho que no antepenúltimo slide da aula 6. É bem no finalzinho lá. Depois você dá uma olhada lá. Esse Q, o Q adjuntado com o raiz quarta de 2, ele é dado por essas expressões aqui. Né? Coisas desse tipo. Esse corpo aqui, o que você fez? Você tomou o corpo base Q adjuntado com raiz quarta de 2 e adjuntou a unidade imaginária I. Quando você faz isso, observe que o polinômio minimal do I tem grau 2. Então você pega combinações lineares dos elementos, só que agora você para no 1, é A0 mais B1, porque o polinômio minimal tem grau 2, então você sempre para, as potências sempre param num grau anterior, tá? Aqui não é Xi, aqui é o I. Por que apareceu o Xi aqui? Porque eu peguei esse cara aqui de cima e copiei e colei aqui embaixo, lá no LaTeX. E esqueci de trocar o Xi pelo I. Então aqui é I. Aqui é B0 mais B1I. Onde o B0 e o B1, eles não são mais fracionais agora. Porque você está adjuntando nesse corpo aqui, ó, no Q raiz quarta de 2. Tá? Então, por isso que esses dois elementos, o B0 e o B1, eles estão nesse corpo aqui. E não necessariamente nos fracionais. Tá? Aí, com essas duas informações aqui, você tem como são a cara dos elementos do corpo de decomposição, né? Por quê? Pelo seguinte, ó, o que vai acontecer aqui? Quando você faz isso aqui é um resultado que nós vimos lá agora me fugiu a aula, né? Mas você tem uma base para esse corpo, né? A base para esse corpo é 1, Xi quadrado e Xi ao cubo, né? A base para esse corpo aqui é o 1 e o I. Então, quando você quer uma base para esse corpo inteiro, ou melhor, isso. Não, você pode ver de outra forma. Esquece isso. Você pode ver de outra forma. Olha só.
O B0 e o B1, eles são elementos aqui do Q adjuntado com o Xi, né? Se eles são elementos daqui, então eles têm essa cara aqui, eles têm essa forma, tá? Então, o B0 tem essa forma, aqui, ó. Ali, tá vendo? Tá lá, essa primeira parte aqui. E o B1 também tem essa parte aqui. Só que o B1 aparece multiplicado pelo I. Então, por isso que aqui estão aparecendo coisas desse tipo aqui. Tá? Acho que fica mais fácil analisar assim. Essa é uma forma de análise para você determinar quem são os elementos desse corpo L aqui, quando você adjunta os dois elementos. A outra forma é aquela que eu estava dizendo para vocês. Pega uma base desse corpo sobre os racionais, pega uma base desse corpo sobre o Q adjuntado com o Xi, tá? Então você vai ter duas bases. Para você determinar uma base para esse corpo aqui, você faz todos os possíveis produtos de uma base, dos elementos de uma base pelos elementos de outra base. A base desse corpo tem 4 elementos, a base desse corpo, ou desse espaço vetorial, né? A base desse espaço vetorial e a base desse espaço vetorial, aqui é 4, a base tem 4 elementos, e aqui a base tem 2 elementos. Então, quando você faz todos os possíveis produtos, você vai ter 8 elementos, né? E esses elementos são exatamente esses que aparecem aqui, né? 1 Xi quadrado, Xi ao cubo, e vezes Xi, I vezes Xi quadrado, e I vezes Xi ao cubo, né? Então, essa é uma outra forma de se ver que os elementos do L são combinações lineares desses 8 elementos que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, o L, de fato, é o conjunto formado por elementos que têm essa cara aqui. Não é uma cara muito amistosa, né? É uma combinação, é uma somatória de 8 termos que aparecem aqui, né? E agora sim, esses caras, os coeficientes, eles estão sobre os racionais, tá bom? Espero que isso tenha ficado claro. Eu acabei me embananando aqui no meio da explicação, tá? Peço desculpas a vocês, mas de repente você dá uma pausa aqui e dá uma analisada. Mas é mais ou menos isso que eu falei para vocês, né? Esse conjunto é formado por esses elementos. Então, o B0 está aqui. Se o B0 está nesse corpo, ele tem essa cara. Então, por isso que aparece aqui. O B1, como ele também está aqui, ele também tem essa cara. Então, sei lá, ele é um A4, mais A1 vezes, mais A5 vezes Xi, mais A6 Xi quadrado, mais A7 Xi ao cubo. Então, você tem que multiplicar isso por I também, né? Porque aqui é I. Então, você tem que pegar esse sujeito e tem que multiplicar por I. Então, aparecem esses outros elementos aqui. Então, esse é um dos motivos dos elementos do L ser dessa forma. Tá? Outra coisa, talvez você não tenha notado isso ainda. Se não notou, é bom notar. Que é o seguinte, se o F é um K-automorfismo de L, então ou se φ, por exemplo, φ é um K-automorfismo de L, ou seja, um automorfismo que fixa os elementos de um corpo K, então ele permuta as raízes de qualquer polinômio com coeficientes em K. Então, se alfa é uma raiz de um polinômio com coeficientes em K, o φ de alfa também vai ser uma raiz desse polinômio. Tá? A demonstração ela é muito parecida com aquela demonstração de que o conjugado de um número complexo, se um número complexo é a raiz de um polinômio, o seu conjugado também é. A demonstração é exatamente aquilo, né? O que se usa, na verdade, é o fato da conjugação ser um automorfismo nos complexos. Tá? Então, aqui, todo Q automorfismo de L, ele permuta as raízes de qualquer polinômio com coeficientes racionais. Em particular, todo Q automorfismo de L, ele permuta as raízes desse polinômio aqui, desse polinômio minimal, e desse polinômio minimal aqui também. Então, ele permuta as raízes desse polinômio e permuta as raízes desse polinômio aqui. O que acontece, então? Todo Q automorfismo de L, ele leva a raiz I ou na raiz I ou na raiz menos I. Porque ele permuta as raízes desse polinômio aqui. Então, todo Q automorfismo leva I em I ou menos I. Tá?
Da mesma forma, todo que é automorfismo permuta as raízes daqui. Uma das raízes é o xi, né? Então, o xi é elevado ou no xi, ou no menos xi, ou no i vezes xi, ou no menos i vezes xi, que são as 4 raízes desse polinômio aqui. Então, não tem jeito. Nós sabemos mais ou menos, quer dizer, nós não podemos não saber o que o automorfismo faz, mas nós temos uma ideia do que é que ele faz com certos elementos. E isso é importante, porque olha só, olha como é que estão a cara dos elementos do corpo L. São todas combinações lineares com coeficientes racionais, do xi e suas potências, até o grau 3, do i e as potências do xi até grau 3. Se é automorfismo, ora, aplicar um automorfismo num elemento desse tipo, como é automorfismo, abre para soma. Se ele é um Q-automorfismo, esses coeficientes, os AIs aqui, eles passam para fora do automorfismo. É uma transformação linear, então os coeficientes passam para fora. Além disso, como ele é um automorfismo, φ ou φ aplicado em qualquer potência de xi, é φ de xi elevado àquela potência. Φ de xi quadrado é φ de xi elevado ao quadrado. Né? Se o φ for um Q-automorfismo de L. Né? Espero que eu esteja sendo claro com isso. Mas você precisa saber, para conhecer um automorfismo de L, basta que você saiba onde ele leva o i e onde ele leva o xi. Se você sabe onde ele leva o i e onde ele leva o xi, você sabe o que ele faz com qualquer elemento dessa forma aqui, se ele for um Q-automorfismo. Né? Então é isso, por isso que nós estamos analisando isso. E olha só, esse automorfismo, qualquer automorfismo que você pegar, qualquer Q-automorfismo que você pegar, como ele permuta as raízes dos polinômios, vai permutar as raízes desse polinômio aqui, então o i tem que parar ou no i ou no menos i. O xi é a mesma coisa, ou o xi vai parar nele mesmo, ou no simétrico dele, ou no i vezes xi, ou no simétrico dele. Tem que levar raiz em raiz, né? Então, não tem muitas possibilidades para um automorfismo, né? E aí nós temos, então, os seguintes automorfismos, né? Estão dados nessa tabela aqui. Automorfismo identidade. O que ele faz com o i? Leva no i. O que ele faz com o xi? Leva no xi. Um outro automorfismo, vamos chamar ele de alfa. O que ele faz com o i? Ele leva no i. E o xi? No menos xi. O que o beta faz? Leva o i no i. E o xi? No menos xi. Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou determinando todas as possibilidades de mapeamento e as suas combinações. Né? Então, o i é mapeado em i ou menos i. O xi é mapeado no xi, no menos xi, no i vezes xi ou no menos i vezes xi. Então, são 4 possibilidades aqui e 2 aqui. Dá 8 possibilidades. Dá 8 automorfismos. Tem que dar 8 automorfismos. Porque o grupo de Galois tem ordem 8. Então, aqui estão os possíveis automorfismos. Né? Então, eu chamei eles de alfa, beta, sigma, tau, lambda, delta e rho. Né? Ainda bem que o grupo tinha poucos elementos, né? Porque daqui a pouco ia terminar as letras gregas, né? Bom, então esses são os automorfismos. Esses são os automorfismos que nós vamos considerar, que nós temos, né? Ou seja, todos os elementos do grupo de Galois estão aqui. Eles estão dados. Eles fazem exatamente isso que está descrito aqui. Porque, como eu já disse, basta você saber o que ele faz com o xi e o que ele faz com o i, para você saber o que o automorfismo faz com qualquer elemento lá do nosso corpo L. Lembrando que os elementos do corpo L têm aquela forma estranha, aquela tripona lá, né? Uma atenção especial ao sigma e ao tau. Porque nós vamos mostrar agora que esses dois automorfismos, eles geram todos os outros automorfismos que aparecem aqui. É isso que nós vamos mostrar. Então, o que o sigma faz com o i? O sigma leva o i no i, então fixa o i, né? E mapeia o xi nessa raiz i vezes xi aqui. O tau
O tal fixa o Xi, mas leva I em menos I. Então, esses dois automorfismos aqui, eu quero uma atenção especial da parte de vocês. Coisas interessantes que acontecem aqui. Esses quatro primeiros automorfismos, os quatro primeiros automorfismos aqui, ó, Isso, tá. Ignora. Sigma ao quadrado, já que o sigma leva o I no I, sigma ao quadrado também leva o I no I. E o sigma ao cubo também leva o I no I. Já que se o sigma fixa, qualquer potência de sigma fixa também. O alfa e o beta fixam o I. Então, essa é a primeira observação que nós temos. Agora, vamos observar o que o sigma quadrado, sigma quadrado faz com o Xi. Então, sigma quadrado aplicado em Xi é isso daqui. O que é sigma aplicado em Xi? É I vezes Xi. Então, aqui, ó, eu vou trocar esse elemento aqui pela sua imagem. Vai dar isso daqui. Tá. Sigma é automorfismo. Então, abre o produto. Agora, olha, onde o sigma leva o I? Sigma leva I no I. Então, aqui vai aparecer um I. Onde que sigma leva o Xi? Em I vezes Xi. Então, vai aparecer I quadrado vezes Xi. Isso dá menos Xi. Menos Xi, olha lá, é alfa de Xi. Moral da história. Sigma ao quadrado fixa o I. Sigma ao quadrado fixa o I. E sigma ao quadrado leva o sigma, o Xi em menos Xi. Ou seja, sigma ao quadrado é alfa. Percebeu? Vamos analisar o sigma ao cubo. Sigma ao cubo de I, eu já sei o que faz, ele fixa. Tá? O que sigma ao cubo faz com o Xi? Leva em sigma ao quadrado de sigma de Xi. Sigma de Xi, olha lá, dá I vezes Xi. Então vai aparecer essa imagem aqui dentro, tá vendo? Sigma ao quadrado de I vezes Xi. Sigma ao quadrado, eu já sei o que faz. Sigma ao quadrado é automorfismo, então abre. E eu sei o que a sigma quadrado faz com o I, fixa. E eu sei o que ela faz com o Xi. Ela leva em menos Xi. Então vai aparecer I vezes menos Xi. Aqui, ó, sigma quadrado em I dá I. Sigma quadrado em Xi dá menos Xi. Então vai dar menos I vezes Xi. Moral da história, o que a sigma ao cubo faz? Ela fixa o I. E ela leva o Xi, em menos I vezes Xi. Ou seja, beta é igual a sigma ao cubo. Percebeu por que apareceu alfa, beta e sigma? Né? Alfa é sigma quadrado e beta é sigma ao cubo. Tá? Agora vamos analisar o seguinte, será que essas últimas três aqui, elas também são potências de sigma? Não, porque sigma ao cubo, eu não mostrei aqui, não, sigma à quarta, desculpa, sigma à quarta é a identidade. Eu esqueci de mostrar isso aqui, mas sigma à quarta é a identidade. Isso dá para observar também, não é muito difícil. Vamos lá, então vamos ver o que a sigma tal faz com o I. Sigma tal de I é a mesma coisa que sigma ao cubo, sigma ao quadrado de tal aplicado em I, que é a composição de sigma ao cubo com tal de I, que é igual a menos I. Tá? Então, o que acontece aqui? O que a tal faz com o I? Observe. A tal leva I em menos I. A sigma ao quadrado e sigma ao cubo fixam I. Se fixa I, fixa menos I. Então, por isso que aqui vai dar menos I. Certo? Isso é lambda de I. Isso é delta de I menos I. Delta de I, desculpa. E isso é rho de I também. Então, essa composição aqui, ó, essa composição e essa composição aplicado no I é exatamente igual a esses outros três automorfismos aqui aplicados no I. Vamos ver o que
o que essas composições aqui, ou essas três composições, fazem com o Xi? Vamos ver? Então vamos lá. Ó. Sigma tal aplicado em Xi, tá isso aqui. O que é tal de Xi? A tal fixa o Xi. Então aqui dentro vai aparecer Xi. Então fica sigma de Xi. O que a sigma faz com o Xi? Leva em I vezes Xi. Então o que a sigma tal está fazendo com o I? A sigma tal leva I no menos I e ela leva Xi em I vezes Xi. Então lambda é igual a sigma tal. Então esse primeiro elemento aqui é a composição de sigma com tal. O que a sigma quadrado faz? Sigma quadrado composta com tal, o que ela faz com o sigma? O que ela faz com o Xi, desculpa? Leva nesse elemento aqui. O que é a tal de Xi? Fixa, né? Então isso aqui dá sigma quadrado de Xi. O que é sigma quadrado de Xi? Olha lá, ó, dá menos Xi. Então está acontecendo isso daqui, ó. Tá percebendo? Ó? A sigma ao quadrado composta com tal leva I no menos I, leva Xi em menos Xi. Então, delta é igual a essa composta aqui, sigma ao quadrado com tal. E sigma ao cubo composta com tal, aplicado em Xi, o que dá isso? Dá isso daqui, dá isso daqui. Aqui tal de Xi é o próprio Xi, porque ela fixa, né? O que a sigma ao cubo faz com o Xi? Leva em menos I vezes Xi. Então, acontece isso aqui de baixo. Essa composta, sigma ao cubo com tal, leva I no menos I, leva o Xi em menos I vezes Xi. Então, isso é o próprio Rho. Tá? Então, essa tabela aqui, eu vou reescrever ela agora. No lugar do alfa, eu posso substituir alfa por sigma quadrado, o beta por sigma ao cubo. Sigma e tal eu mantenho. Lambda eu vou substituir por sigma tal. Delta eu vou substituir por sigma quadrado tal. E Rho eu vou substituir por sigma ao cubo tal. Tá. Aqui é a nossa nova tabela. Certo? Como eu já tinha dito para vocês, eu coloquei o sigma aqui em cima. Ó. Fica mais bonitinho, né? Começar com sigma, né? Só permutar as linhas aqui, né? Passar isso aqui para cima. Beleza. Então aparece aqui na ordem, né? Fica mais bonito dessa forma. Então essa daqui é a nossa nova tabela de automorfismos agora, né? Só lembrando que nós só estamos tentando decifrar quem é o grupo de Galois, né? Nós estamos tentando determinar quais são os elementos do grupo de Galois. Nós já determinamos eles, são 8. E agora nós estamos tentando escrever todos os automorfismos em termos de 2, como composição de 2 automorfismos, que no caso aqui são o sigma e o tal. Sigma, a quarta é a identidade, que eu já tinha dito para vocês, né? Tal ao quadrado também é a identidade. Isso é um pouco mais fácil de ver, né? Porque tal leva I no menos I e Xi no Xi. Fixa o Xi, né? Então o quadrado também vai fixar. E o tal vai levar o menos I em menos I, que é o próprio I. Então, dá a identidade mesmo. Outras relações que você tem é tal sigma, né? Porque aqui nós calculamos sigma tal. Se você calcular tal sigma, você pode calcular, eu não vou fazer todas essas contas para você, né? Senão, se você vai ficar doido, você não vai mesmo me suportar falando, né? Aliás, nós já estamos falando aqui há 45 minutos, né? Você já deve estar de saco cheio já de me ouvir, né? Mas essa relação aqui também é válida. Tá? Então, tal sigma é sigma ao cubo tal. Tal sigma quadrado é sigma ao quadrado tal. Então, esses dois caras, eles comutam. E tal sigma ao cubo é sigma tal. E, portanto, você pode não saber, mas nós determinamos exatamente quem é o grupo de Galois. É o D8. É o D8. Lembra do D8, o grupo de Edral de ordem 8? Né? O grupo das simetrias do quadrado? Então, é esse sujeito aqui que nós estamos falando. É desse grupo que nós estamos falando. O grupo de Galois, olha só, eu estou para dizer um palavrão aqui e estou me segurando. Mas
é, é lindo. É lindo. Um grupo de Galois, grupo de automorfismos, aquele polinômio x à quarta menos 2 tem o mesmo comportamento algébrico que o grupo das simetrias do quadrado. Rotações e reflexões, né? Isso é fabuloso, cara. Isso é fabuloso. Você tem elementos completamente algébricos, né? Porque automorfismos são elementos algébricos. E você pode descrever eles como elementos geométricos. Rotações e reflexões, né? Das diagonais de um quadrado, né? Você tem assimetrias de um quadrado. Isso é foda. Isso não é qualquer lugar que você vê esse tipo de coisa, né? Então, por isso que a teoria de Galois é tão rica. Por isso que eu gosto tanto, né? Então, aqui nós temos exatamente quem é a descrição do grupo de Galois. Então, ele é gerado pelo sigma e pelo tal. Sigma quarta é a identidade, tal ao quadrado é a identidade. E sigma tal é sigma ao cubo. Tal sigma é sigma ao cubo tal, né? Então, com essas três relações aqui, você consegue descrever todos os elementos do seu grupo de Galois, que é o D8, né? Legal. Descrevemos o grupo de Galois, né? Descrevemos os elementos do grupo de Galois. E agora nós vamos passar, então, a descrever os subgrupos do grupo de Galois. Esse grupo eu vou passar a chamar ele de G a partir de agora. Tá? Porque ficar carregando essa notação aqui, para o que virar, pode ser um pouco mais complicado. Então, quando aparecer G, quando não é preciso, eu vou manter essa notação aqui. Manter a notação do gama. Quando fica muito carregado, eu troco por G. Tá? Então, você já sabe que G é o grupo de Galois. Não tem como a letra G ser melhor empregada, né? Grupo de Galois. GG, né? Não tem como pegar outra letra. Tem que ser G. Né? E tem que ser gama também, né? Letra grega, gama de Galois, né? Então, tudo a ver. O que nos diz o teorema de Lagrange? Para você que pensou que nunca aplicaria o teorema de Lagrange na vida, eis que surge a oportunidade de você aplicar o teorema de Lagrange. O que diz o teorema de Lagrange? Se houver subgrupos, esses subgrupos têm que ter ordem 1, 2, 4 ou 8. Subgrupo de ordem 1 é o grupo formado pela identidade. Subgrupo de ordem 8 é o grupo todo. Teoremas de Silo. Você também falou, nunca vou aplicar os teoremas de Silo numa coisa prática. Pois aqui você vai aplicar os teoremas de Silo, né? O teorema de Silo fala que há subgrupos de ordem 2 e há subgrupos de ordem 4. Os subgrupos de ordem 4 têm subgrupos de ordem 2. Então, esses subgrupos de ordem 2 do grupo de Galois vão estar contidos nos subgrupos de ordem 4. Claro, os subgrupos de ordem 4 têm subgrupos de ordem 2. O grupo de Galois tem subgrupos de ordem 2. Então, esses caras têm que coincidir. Tem que haver coincidência entre esses subgrupos. Além disso, subgrupo de ordem 2, como 2 é primo, eles são cíclicos. De ordem 2. Então, subgrupos de ordem 2 do grupo de Galois são grupos cíclicos gerados por elementos cuja ordem é 2. Então, você caça. Percebeu? Vai ficar mais simples de você encontrar os subgrupos de ordem 2. Vai no grupo de Galois, que só tem 8 elementos, e pergunta para os elementos, quais de vocês têm ordem 2? Porque, claro, a ordem de um subgrupo cíclico finito, a ordem do subgrupo cíclico é igual à ordem do elemento. Né? Então, caça lá dentro os elementos de ordem 2. Esses elementos vão gerar um subgrupo de ordem 2. Ele e o seu quadrado vão gerar um subgrupo de... Ele e o seu quadrado formam um subgrupo de ordem 2. E é esses que nós vamos caçar. Para você encontrar os subgrupos de ordem 8, é um pouquinho mais complicado, dá um pouquinho mais de trabalho, mas você também pode fazer. Não é tão difícil assim. Você já está num curso mais avançado,
Então você já pode fazer isso. Eu não vou fazer isso para você, né? Os de ordem 2, que para mim são mais fáceis de determinar, eu já determinei. Vou determinar para você. Os de ordem 4, você vai ter toda a análise um pouco mais sofisticado, né? Demoraria muito mais tempo. Então nós não vamos fazer. E nós vamos apresentar esses subgrupos para vocês. Estão aqui. Então, subgrupo de ordem 1 é o grupo todo. Desculpa. Subgrupo de ordem 1 é a identidade. Nós vamos chamar esse subgrupo de I, de identidade. O subgrupo de ordem 8 é o próprio grupo, é o G. Né? Aqui estão os subgrupos de ordem 2. Eu vou chamar eles de A, B, C, D e E. Né? Então, o A é formado pelo 1, pela identidade e pelo sigma, ao quadrado. A identidade e o tal formam o subgrupo B. A identidade e sigma tal formam o subgrupo C. A identidade e sigma quadrado tal formam o D. A identidade e sigma ao cubo tal formam o subgrupo E. Esses 5 elementos aqui, ó, esses 5 elementos, eles têm ordem 2. Né? Então, por isso que vocês têm esses 5 subgrupos aqui. E aqui estão os subgrupos de ordem 4. Então, o S é esse elemento aqui. O sigma quarta, lembra que eu falei para você? Sigma quarta é a identidade? Então, o subgrupo gerado pelo sigma, como a ordem do sigma é 4, então isso aqui é um subgrupo. Né? O subgrupo gerado pelo sigma é um subgrupo de ordem 4. Esse daqui também é um subgrupo de ordem 4. E esse aqui também é um subgrupo de ordem 4. Para você ver que cada um deles é subgrupo, basta você mostrar que eles são fechados para a operação. Né? Subgrupo finito, para ser um subconjunto de um grupo finito é subgrupo se ele é fechado para a operação. Tá? Você não precisa analisar mais nada no caso de você estar trabalhando com grupos finitos. Então esses aqui são os subgrupos que nós encontramos. Aquilo que eu falei para vocês, que os subgrupos de ordem 2 estão contidos nos subgrupos de ordem 4, isso você pode observar aqui. Olha o A, por exemplo. O A está contido no S. Né? O A está contido no T. Aqui. E o A está contido no U. Então, o A está contido nesses 3 subgrupos aqui. Tá certo? O B, subgrupo B, ele está contido no T. Cadê o T? Aqui está o T. Só aqui que o B está contido, porque a sigma é a identidade tal, né? Então está contido aqui. E assim por diante. Então você tem esse diagrama aqui de subgrupos do grupo de Galois. No lado de baixo estão os subgrupos pequenos, os subgrupos de ordem 2. Na parte superior aqui, nessa linha, estão os subgrupos de ordem 4. Essas linhas aqui que estão para cima indicam aonde que o subgrupo está contido, né? Então a identidade está contida no D, o D está contido no T e o T está contido em G. E assim por diante. É uma notação meio clássica essa daqui. Uma notação que nós já usamos isso para corpos intermediários, né? O que diz a teoria, o que diz a correspondência de Galois? A correspondência de Galois fala o seguinte, aquelas duas funções, elas são bijetoras. E mais do que isso, elas não são só bijetoras, elas invertem inclusões. Aqui nós temos subgrupos, né? Quando você vai calcular os corpos intermediários, quando você vai calcular os mais, né? O B mais, o C mais, o D mais, o E mais, o A mais, o T, e assim por diante, você vai calcular os corpos fixos, os corpos intermediários, esse diagrama aqui ele vai inverter, ele vai trocar de lugar. Vai ficar assim, ó. Né? Então, o que era G, aqui, ele passa, o G mais passa para o lado de baixo do diagrama. Ele inverte esses diagramas. Inverte a ordem, inverte as inclusões. Né? Então, o G mais está contido no T mais, que está contido no S mais, que está contido no U mais. O T mais está contido no D mais, no B mais e no A mais. Entendeu? Ela faz exatamente... Porque troca a inclusão. Se troca a inclusão, faz isso. Faz isso aqui. Sempre de baixo para cima. As inclusões, para nós, as inclusões são sempre de baixo para cima. Tá? Beleza. Então, nós temos esses dois diagramas. Aqui estão os subgrupos.
E aqui estão os subcorpos. Se você calcular agora, a partir dos subcorpos, você calcular os asteriscos, você calcular os subgrupos, você vai obter esse diagrama aqui. Porque aquelas duas correspondências, a correspondência asterisco e a correspondência mais, aquela coisinha, elas são bijetoras, né? É por isso que eu falei antes para vocês, se você fica num ciclo, obteve subgrupo, o que é mais fácil para você? Obter subgrupos ou obter subcorpos? Para mim é mais fácil obter subgrupos. Por quê? Porque eu estudei bastante subgrupos na minha vida. Estudei bastante grupos. Então, eu, por exemplo, tenho mais facilidade em achar subgrupos. É claro que eu não achei esses subgrupos aqui, eu copiei eles do livro. Daria para encontrar, mas eu fiquei com preguiça. Né? Então, eu fui lá e procurei no livro mesmo. Mas, em geral, é mais fácil encontrar subgrupos, porque você tem teorema de Galois e você tem teorema de Silo. É mais fácil do que encontrar, de repente, subcorpos. Tá certo? Daqui a pouco nós vamos encontrar uns subcorpos aqui, vocês vão ver que é um pouquinho mais sofisticado. Mas como você tem os subgrupos, você tem os subcorpos. Porque você está dentro das hipóteses do teorema de Galois. Dados os subcorpos, para você obter os subgrupos, basta fazer os asteriscos, mas aí você não vai obter nada, você vai obter o que você obteve antes. Então isso é genial. Eu estou enrolando aqui porque eu estou olhando para essas duas figuras. Eu não sei vocês, mas eu vejo meio que pirâmides aqui, né? Eu vejo duas pirâmides aqui, né? Eu vejo um diamante, né? Que é rico tanto quanto um diamante. Diamante não é rico, né? Rico é quem tem o diamante. Mas enfim, chega de enrolação. Vamos lá, vamos continuar. Uma observação adicional. Isso vai ser importante. Olha só. Como eu já tinha dito antes para vocês. Subgrupos de índice 2 são normais. Não sei se eu tinha falado para você. O que é o índice mesmo? É o número de classes laterais, né? É a ordem do grupo quocientado pela ordem do subgrupo. Isso vai tirar o número de classes laterais. Então, os subgrupos de índice 2, por um resultado lá da teoria de grupos, eles são normais. Moral da história, todos os subgrupos de ordem 4 são normais. Quais são os subgrupos de ordem 4? Esses aqui. Esses aqui são os subgrupos de ordem 4. Então, esses aqui são normais. Se eles são normais, se você olhar para o teorema de Galois, ele vai te dizer, olha, se esses subgrupos são normais, há subextensões que são normais. E é isso que nós vamos fazer agora. Tá? Pode ter mais subgrupos normais? Pode. Pode ter mais. Porque aquele resultado fala, se o índice é 2, então o subgrupo é normal. E se o índice for diferente de 2? Eu não sei. Mas os de índice 2 são normais. Tá? Então vamos lá. Então esses aqui, né? S, T e U. São os subgrupos normais do grupo de Galois. Agora vamos então determinar quem são os corpos intermediários da nossa extensão. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos lembrar de novo o nosso L, como que é a cara do L, como que é a cara dos elementos de L, né? Então são combinações lineares desse tipo, né? Agora vem um pequeno truquezinho, mas é o seguinte, ó. Dentro desse corpo, tem 3 elementos que são especiais. É o elemento I, o elemento xi quadrado, que é o raiz quadrada de 2, e o I vezes o xi quadrado, que é I vezes a raiz quadrada de 2. Esses são 3 elementos que estão no corpo de decomposição, e eles têm os seguintes polinômios minimais, ó. X quadrado mais 1, x quadrado menos 2 e x quadrado mais 2. Né? Então, esses são os polinômios minimais desses elementos sobre os racionais. Isso aqui como polinômios com coeficientes racionais. Tá? Então, esses 3 elementos têm esses polinômios minimais aqui. Com esses três elementos, eu posso construir 3 subcorpos que têm grau 2.
grau não, que tem grau 2, certo? Que tem grau 2. Quais são esses subcorpos? O QI adjuntado com o I, então ele é um subcorpo daqui, o QI, que é A mais BI. O Q adjuntado com o raiz quadrada de 2, que é o Q ao cubo, né? Q ao quadrado. São os A mais B, Q ao quadrado. E o Q adjuntado com o I vezes o Q quadrado, que são esses elementos aqui. A mais BI vezes o Q quadrado. Esses são subcorpos daqui, eles são subcorpos do L, e que contêm os fracionais. Então, esses três corpos aqui, de fato, são corpos intermediários dessa extensão LQ. Então, eles são corpos que estão ali no meio. O grau desses corpos é 2. Olha só. O S, ele é formado por esses 4 elementos aqui. Eu lembro vocês que o sigma leva I no I e o level key no I vezes key. Então, o que nós temos? Quem vai ser o corpo fixo por esse subgrupo S? Quem que vai ser? Lembrando, são todos os elementos daqui que são fixos pela identidade, que são fixos pelo sigma quadrado e pelo sigma cubo. Quais são os elementos que são fixos? Quais são os elementos que são fixos por esses 3 elementos? Você vai ver, para ser fixo por esses 3 automorfismos aqui, os elementos fixos aqui são exatamente o QI, né? Que é esses elementos aqui. São os elementos da forma A mais BI, eles é que são fixos pelos 3 elementos, pelo sigma quadrado e pelo sigma cubo. Tá? Então, esse primeiro subcorpo aqui que nós identificamos, lembra que nós identificamos um subcorpo? Bom, esse subcorpo, ele tem que ser um subgrupo mais. Né? Ele tem que ser alguma coisa desse tipo. Né? Ele tem que ser a imagem de um subgrupo, pela função cruzinha, pela aplicação mais. E a imagem de qual subgrupo? Do S. Tá? Depois você pode verificar isso aqui com um pouco mais de cuidado. Depois você pode verificar, pode sentar e pode fazer um pouco mais de cálculo. Uma análise muito parecida, uma análise desse tipo também, mostra que o T+, ele é o Q adjuntado com a raiz de 2, e o U+, é o Q adjuntado com I raiz de 2. Tá? Então, esses aqui são os subcorpos correspondentes aos subgrupos S, T e U. Essas contas aqui não são difíceis, né? Elas são um pouco mais chatas de se fazer, mas você pode fazer essa averiguação. Os outros corpos, eles não são tão fáceis assim de determinar, são um pouco mais difíceis. Então, nós vamos determinar agora quem vem a ser o B+. Lembrando, quem que é o B? O B é o subgrupo formado pela identidade e formado pelo tal. Quem é o B+? B+, são os elementos daqui, que são fixos pela identidade e são fixos pelo tal. Para todo mundo é fixo pela identidade. Então, o que importa é quais são os elementos daqui que são fixos pelo tal. É isso que a gente precisa descobrir. Então, vamos pegar um elemento que está no nosso corpo de decomposição, que está no nosso L. Lembrando, esse daqui é um típico elemento do L. Lembrando que o tal de I é menos I e o tal de Xi é o próprio Xi. Então, o tal troca o sinal do I e fixa o Xi. Tá? Quem que vem a ser tal de U, então? Como tal é automorfismo, abre para o produto. Como ele fixa os elementos de Q, esses coeficientes dos AIs aqui, eles passam para fora. E aí vamos analisar. Bom, o tal leva o nu, é claro, porque o 1 é racional, fixa ele. O Qi leva no Qi, o Qi quadrado no Qi quadrado, e o Qi ao cubo leva no Qi ao cubo, por causa disso daqui. O que acontece com a quarta I? Olha, isso vira menos
A4i, menos A4i, porque o tal leva i em menos i, tá? Aqui é a mesma coisa. O tal, ele leva i no menos i e fixa o psi. Então, acontece isso daqui. Esse elemento aqui, de novo, o tal fixa o psi quadrado, mas leva o i no menos i. Então, aqui fica menos. E aqui também fica menos. Então, u é isso e o tal de u é esse elemento aqui. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Essa primeira parte aqui do elemento ele é fixo. A segunda parte troca de sinal. Então, a pergunta é, quando que tal de u é o próprio u? O que tem que acontecer? Então, você vai olhar aqui, ó, o A0 tem que ser igual a 0, o A1 tem que ser igual a 1, o A2 tem que ser igual a 2, o A3 tem que ser igual a 3. Então, esses elementos aqui eles são arbitrários. Isso sempre acontece. Essas desigualdades que eu acabei de falar, elas acontecem. Mais ainda, o A4 tem que ser menos A4, o A5 tem que ser menos A5, o A6 tem que ser menos A6 e o A7 tem que ser menos A7. Quando que nos fracionais, um elemento é igual ao seu simétrico? A única possibilidade é que esses elementos sejam zero. Então, o A4, o A5, o A6 e o A7, eles têm que obrigatoriamente ser zero, porque eles têm que ser iguais aos seus simétricos. Portanto, quando que um elemento é fixo? Quais são os elementos do L que são fixos pela tal? São os elementos desta forma aqui. A0, A1 aqui, A1, A2 psi quadrado, mais A3 psi ao cubo. Onde esses rotas aqui, eles estão em Q. Isso aqui é exatamente o Q adjuntado com o psi. Certo? Então, aqui ficou relativamente mais simples, ficou relativamente fácil de você determinar quem é o B+, tá? Que é um outro corpo intermediário. Lembra aquele diagrama? Né? Então, dados os subgrupos, nós estamos agora determinando quem são os subcorpos. Certo? Nós já determinamos o T+, o U+, S, T e U, né? S mais, T mais e U mais. E agora nós acabamos de determinar quem é o B mais. Nós vamos determinar também quem é o C mais. Nós vamos parar. E o restante é só continha. É tudo contas assim. Vamos lá, vamos observar. Quem é o C? O C, pela definição de C, ele é a identidade e o sigma tal. Quem é o C mais? O C mais são os elementos do L que são fixos pelo sigma tal e pela identidade. Todo mundo é fixo pela identidade. Então, só precisa descobrir, verificar quais são os elementos que são fixos pelo sigma tal. Então, vamos pegar de novo um típico elemento do nosso L, que é essa tripa aqui. Lembrando, o sigma tal leva o I menos I e leva o Xi em I vezes Xi. Aí ficou um pouco mais divertido, né? Porque o sigma tal, ele não fixa o I e ele não fixa o Xi. No exemplo anterior, o subgrupo gerado pelo sigma, né? Era pelo sigma? Pelo tal, né? Isso, subgrupo gerado pelo tal. O tal fixava o I. Desculpa, ele fixava o Xi. Então era um pouquinho mais simples e você já conseguia se antenar. Falou, mas se ele fixa o Xi, então essa primeira parte aqui, ó, do nosso elemento vai fixar. Essa segunda parte aqui vai mover, não vai fixar. Então essa segunda parte aqui eu vou ter que jogar fora na hora que eu calcular o corpo fixo. E é exatamente o que aconteceu. Aqui não. Aqui você já tem que tomar um pouco de cuidado, porque o sigma tal não fixa nem o I, nem o Xi. Quem é o tal de U, então? Quem é tal de U? Olha só, olha o que acontece aqui. Quando você aplica Vixe. Deixa eu falar para vocês aqui o que aconteceu. Eu copiei e colei de novo, tá? Então aqui, quando eu digo que é tal de U, eu quero dizer que é sigma tal de U, tá?
Eu quero calcular sigma tal desse elemento aqui. O sigma tal deste elemento, depois você aplica, né? Você vê direitinho. Então, ó, o sigma, o xi, ele é elevado em i vezes si, tá? O xi quadrado, onde que é o xi quadrado elevado pelo sigma tal? Em menos xi quadrado. Aí depois você faz as contas. Si ao cubo elevado aonde? Em menos i vezes si ao cubo. E assim por diante. Tá? Aqui fica mais fácil de ver. Não fica mais fácil de ver. Tá? Mas é isso aqui que acontece. O sigma tal, aqui está faltando um sigma aqui na frente. Sigma tal é igual a isso daqui. Por que não apareceu o sigma aqui? Porque eu copiei e colei do slide anterior, copiei para cá, né? E esqueci de acrescentar o sigma. Mas é isso aqui que acontece. Isso que o sigma tal faz com o u. Que você pode reescrever assim, ó. Tá? Você pode reescrever assim. Você pode reordenar. Aqui, né? Então aqui, ó, A0, A1, A5, xi, menos A2, xi quadrado, menos... Quer dizer, eu só escrevi eles de novo na mesma ordem que eles estavam aparecendo lá, ó, como é a cara dos elementos do L, né? Nós escrevemos eles assim. Aqui eu só reorganizei tudo de novo. Aí os índices os coeficientes ficaram bagunçados, né? Porque eles têm que ficar bagunçados mesmo. Mas os geradores aqui, os elementos da base, eles estão naquela ordem que nós estávamos adotando lá no início. E aí a pergunta é, quando que sigma tal de u é igual a u? Aqui está faltando sigma de novo, né? Copiei qual? Não me julgue, você também já fez isso. E vai fazer isso na sua dissertação. E na sua tese também. Então vamos lá. Quando que sigma tal de u é igual a u? Quando esse elemento aqui, ó, esse elemento u, for igual a esse elemento aqui. Ou seja, quando que... O que tem que acontecer então? O A0 tem que ser igual ao A0. Isso sempre acontece. O A1 tem que ser igual ao A5. Porque eu estou tentando descobrir quando que tal de u é igual a u, né? Então eu preciso comparar esse elemento aqui, u, com o tal de u. Como a expressão é única, né? Cada elemento é escrito de uma forma única. Então esses coeficientes, os respectivos coeficientes têm que ser iguais. Então, ó, o menos A2 tem que ser igual a... Quer dizer, A2 tem que ser igual a menos o A2. Então, tem que acontecer isso aqui. O A3 tem que ser igual a menos o A7. O A4 tem que ser igual a menos o A4. O A5 tem que ser igual ao A1. O A6 tem que ser igual ao A6. Então, isso sempre acontece, então eu ignorei aqui. E o A7 tem que ser igual a menos A7. Desculpa, menos A3. O A7 tem que ser igual a menos o A3. Tá? Então, essas igualdades aqui, elas têm que acontecer. Observe, o A0 tem que ser igual a A0 e o A6 tem que ser igual ao A6. Então, eles são arbitrários. Como eu preciso que o A2 seja igual a menos A2 e o A4 seja menos A4, então eles têm que ser zero. Tá? Então, tal de u é igual a u. O A0 e o A6 podem ser quaisquer elementos. O A2 e o A4, obrigatoriamente, eles têm que ser zero. O A1 tem que ser igual ao A5. O A1 tem que ser igual ao A5. E o A3 tem que ser menos A7. Ou então, A7 tem que ser menos A3. Isso depende de qual índice você quer usar. Tá? Então, essas coisas elas têm que acontecer. A0 e A6 são arbitrários. O A2 e o A4 são zero. O A1 é igual ao A5. Então, esse aqui é o A1, ó, tá vendo? O A1 e o A5 eles têm que ser o mesmo elemento. E o A3 tem que ser menos o A7. Esses dois sujeitos aqui eles têm que ser simétricos. Né? Bom. Quem que tem que ser o U, então? Quando que um elemento é fixo? Quando ele tem essa cara aqui. Tá faltando coisa aqui? Não, não tá. Não, ó, lembra do A0? O A0 e o A4 sumiram. O A0 e o A4 sumiram. O A2 e o A4 sumiram porque eles são zeros. Eles têm que ser zero. Então, ele só está aqui, no elemento, o U só está no C+, quando o A2 e o A4 forem zero. Né?
o A1 tem que ser igual ao A5 e o A7 tem que ser menos A3. Então eu fiz as substituições aqui, né? A0 e A6 são arbitrários, eles podem ser quaisquer. O A1 e o A5 tem que ser iguais. O A3 ou o A7 tem que ser menos o A3. Então, essa daqui é a cara de um elemento que está no C+. Isso pode melhorar. Pode melhorar como? Se eu tenho A1 aqui e eu tenho A1 aqui, eu posso colocar ele em evidência, vai ficar assim. Se eu tenho A3 aqui e eu tenho menos A3 aqui, eu posso colocar o A3 em evidência, vai ficar assim. Tá? Então, essa é a cara de um elemento que está no C+. Isso daqui também pode ser melhorado. Isso daqui pode ser escrito assim. Tcharam! Porra, velho, como é que você descobriu isso? Copiei do livro. Aí eu não ia descobrir isso aqui sozinho tão cedo. Mas você pode verificar depois. Você pode verificar, faça as contas e realmente perceba que essa expressão aqui, ó, é igual a essa, e essa daqui é igual a essa. Tá? As duas primeiras partes aqui não mudaram. Então, quem vem a ser o C+? O C+, é o Q adjuntado com U mais I que multiplica Xi. Por quê? Porque aqui, ó, como é que são os elementos que estão no C+? Olha, eles são combinações lineares deste elemento aqui e suas potências, com coeficientes racionais. Certo? Da mesma forma, você pode calcular o A+. O A+ vai te dar esse corpo aqui, o Q adjuntado com I e raiz de 2. O D+ vai te dar esse corpo aqui. E o E+ vai te dar esse outro corpo aqui. As contas são análogas. A análise é sempre a mesma forma de se fazer. Bom, eu lembro a vocês que nós já tínhamos descoberto antes 3 subgrupos normais, né? Esses subgrupos aqui, o T, U e S. Não sei por que está G aqui. Ah, não, claro. O grupo G é normal em si mesmo, né? A identidade também é. E além do S, T e U, que nós já tínhamos descoberto, que eram subgrupos normais, o A também é um subgrupo normal. Tá? Então vamos lá. O que nos diz então o teorema de Galois? O teorema de Galois nos fala que essas aqui, ó, G+, S+, T+, U+, A+, e I+, elas são as únicas extensões normais dos racionais que estão contidas aqui. Outra forma de se ver, esses corpos aqui, eles são os corpos de decomposição destes polinômios aqui. Tá? Como são corpos de decomposição, então elas são extensões normais de Q. Então essa é uma outra forma de se ver. Ou via teorema de Galois, ou via corpo de decomposição de polinômios. Tá bom? Beleza? Uma outra coisa, esse corpo aqui, ó, essa extensão, ela não é normal. Por quê? Porque esse daqui, esse polinômio t a quarta menos 2, ele tem uma raiz no B+, mas ele não se fatora no B+, como produto de fatores lineares. Tá? Então, por isso que essa extensão aqui, ela acaba não sendo normal. Da mesma forma, esses 3 corpos aqui, não são extensões normais dos fracionais. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês refaçam esse mesmo exercício, esse mesmo exemplo, só que agora para polinômios, para esse polinômio aqui, x ao cubo menos 7. Em vez de ser x à quarta menos 2, x ao cubo menos 7. Você vai obter, da mesma forma que nós obtivemos, via análise do teorema da torre, né, e etc., você vai obter o seguinte, que o grupo de Galois vai ter ordem 6. Se tem ordem 6, você pode aplicar os termos de Sylow e encontrar os subgrupos desse grupo de Galois. Cada um desses subgrupos ele vai ter ordem 1, ou vai ter ordem 6, ou 2, ou 3. Certo? Então, os subgrupos de ordem prima, você já sabe que eles são cíclicos. Então, você pega lá os elementos do grupo de Galois, vão ser 6 elementos do grupo de Galois.
verifica quais têm ordem 3, verifica quais têm ordem 3 desses elementos. Cada um deles vai gerar um subgrupo, ou de ordem 2 ou de ordem 3. Tá? E aí vai ficar fácil de você determinar quem são os subgrupos do grupo de Galois. Use também o fato que todo subgrupo de ordem 2 é normal, e aí você acha quais são as extensões dos racionais que são normais. Tá certo? Claro, eu não escrevi aqui, mas olhe isso daqui como um polinômio com coeficientes racionais. Tá? Refaça todo aquele exercício, esse que nós acabamos de fazer, só que agora faça isso para esse polinômio aqui. Certo? Bom, essa aula ficou extremamente longa, ela está com 1h20, né? Mas não sei se você percebeu que eu fiz ela com bastante mais calma, né? Bastante tempo, caso você precise dar uma pausada no vídeo para você fazer umas contas. Fui um pouquinho mais rápido agora no final, porque a aula já começa a ficar mais entediante. O mais legal de tudo já tinha sido feito com mais detalhe, né? Que é determinar os subgrupos do grupo de Galois e depois determinar os corpos intermediários, né? E os automorfismos, né? Fazer a análise dos automorfismos, né? Então é isso, tá? É isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse exemplo prático. Dá muita conta, dá bastante conta mesmo. Se você conseguir refazer e repetir isso para esse polinômio aqui, fazer com todos os detalhes, etc., já é meio caminho andado para você entender mais ou menos o que diz o Teorema de Galois, certo? Então eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima.